Ok, boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa web palestra, intitulada Coleta de Dados Online nas Pesquisas Qualitativas em Saúde. Eu sou o professor José Luiz, sou docente do Departamento de Enfermagem e do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina. E atualmente, juntamente com a professora Gabriela, nós estamos na liderança do grupo de pesquisa GEPADES, que é o grupo que está organizando hoje essa web palestra, que na verdade é a nossa estreia. Nós estamos hoje estreando com a professora Pétala essa nossa busca por explorar mais as mídias sociais, por estar também interagindo mais com as pessoas que têm interesse, os colegas que têm interesse na área da gestão, de metodologia da pesquisa, já que os encontros presenciais não estão sendo possíveis, vamos agora começar a explorar esses espaços virtuais. Estamos estreando nosso canal no YouTube com essa palestra que não poderia ser mais atual e pertinente diante do cenário que nós estamos vivenciando. Também não posso deixar de compartilhar que essa é uma semana muito especial para o nosso grupo de pesquisa, porque além de estarmos hoje estreando o nosso canal no YouTube, nós também tivemos uma ótima notícia de um projeto financiado que nós fomos contemplados num edital do CNPq em parceria com o Ministério da Saúde, que era focado em projetos de pesquisa relacionados à Covid-19. O CNPq recebeu mais de 2.000 propostas, 90 foram aprovadas, e nós estamos muito contentes em ter o nosso projeto selecionado do nosso grupo de pesquisa, que quem lidera é a professora Alacoque, que está à frente desse projeto como coordenadora. Temos uma parceria com a FRN, com a professora Viviane também, que está conosco, foi orientadora, inclusive, da professora Pétala, né? Então, essa é uma semana muito importante para nós, em função desse resultado positivo que nós tivemos, e também hoje por nós estarmos com a professora Pétala para essa nossa palestra sobre coleta de dados online. Antes de eu passar para a professora Pétala e iniciar a sua apresentação, eu vou passar para a professora Gabriela também, para que ela possa fazer uma saudação inicial, e aí depois a gente dá início às atividades. A minha fala é breve, é no sentido também de agradecer a professora Pétala o convite, né? O José situou muito bem, o professor José, né, situou muito bem que estamos estreando, então, nessas novas plataformas, é um momento de aprendizado, de desafio, e contar também com material tão atual, né, que vai implicar muito no nosso conteúdo futuro, vai ser uma satisfação, e estamos hoje abrindo para a comunidade, né? Não só para o nosso grupo de pesquisa, mas para a comunidade acadêmica, enfim, interessados no tema. Então, é somente agradecer e desejar que todos aproveitem bem, né, a nossa atividade no formato remoto, enfim, não presencial. Um abraço a todos. Ok, obrigado, professora Gabriela. Então, eu quero passar agora para a professora Pétala. A professora Pétala, ela é professora da Escola de Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, também atua no programa de pós-graduação e ensino na saúde da mesma universidade, e eu tive a oportunidade de conhecê-la em uma visita, em uma atividade que eu desenvolvi lá na Escola de Saúde, no Departamento de Enfermagem, na pós-graduação em Enfermagem também do FRN, recentemente eu vi um artigo publicado, um artigo de revisão, uma scoping review, que ela, juntamente com outros colaboradores, fizeram sobre esse tema. E aí que surgiu esse convite para que ela hoje ministrasse essa palestra para nós. Eu vou passar para ela, para que ela se apresente com mais detalhes e conte um pouco mais da trajetória dela e também conte para nós algumas estratégias aí para conseguir coletar dados online.
Agradeço muitíssimo, professora Pétala, pela sua disponibilidade, que prontamente aceitou o nosso convite. Estamos muito contentes em tê-la conosco na tarde de hoje. Eu que agradeço, então, boa tarde a todos, né? Em nome do professor José Luiz, da professora Gabriela, agradeço ao convite do grupo de pesquisa, né? É sempre uma satisfação, né, poder contribuir de alguma forma, né, com a disseminação dos conhecimentos relacionados à pesquisa científica. É salutar essas iniciativas, né, de aproveitar esse momento para cada vez mais experimentarmos essas estratégias de abrir as paredes, né, da universidade a partir desses espaços remotos em que a gente pode alcançar o maior público. Então, agradeço e parabenizo, né, pela iniciativa do grupo de pesquisa também. De fato, né, o professor José Luiz, agradecer especialmente a ele pelas parcerias que, né, a gente vem desenvolvendo também dentro do tema da tendência empreendedora, né, nos cursos da área da saúde. Nessa visita que ele fez, né, à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a gente acabou quase que, né, involuntariamente se conhecendo a partir de uma camiseta de um evento que a gente estava promovendo sobre empreendedorismo na gestão hospitalar, que é o curso em que eu atuo, na Escola de Saúde da UFRN, e aí, né, a gente trocou figurinhas e essa parceria, ela vem caminhando, né, até hoje, então agradecer também, professor José Luiz, pela parceria. Então, é um prazer, né, estar aqui, poder contribuir de alguma forma, para a gente poder discutir um pouquinho sobre coleta de dados online nas pesquisas qualitativas em saúde. E eu vinha comentando, né, com o professor José Luiz e a professora Gabriela, que quando a gente escreveu esse artigo, fez essa pesquisa, a gente não tinha a menor dimensão do quanto que essa temática ela seria tão importante, ainda mais, né, na atualidade. Então, essa Scoping Review ela foi resultado de uma produção do nosso grupo de pesquisa. Então, atualmente, eu estou na liderança, né, do grupo de pesquisa Qualidade do Cuidado e do Ensino de Saúde, da Escola de Saúde da UFRN. E nesse grupo, a gente, né, tem linhas de pesquisa relacionadas à qualidade do cuidado e do ensino, e também desenvolvemos algumas metodologias, né, que utilizam o espaço digital, tanto como meio de coleta de dados, como ambiente, né, de coleta de dados. A gente vem experimentando essas metodologias inovadoras, né, na área da saúde, com o objetivo de fazer algumas pesquisas. E foi por causa dessas experiências, né, que a gente tem tido relacionado ao contexto web nas nossas pesquisas, que surgiu a inquietação da gente, né, pensar um pouquinho mais e refletir e fazer essa pesquisa para identificar como, né, que os métodos online têm sido utilizados, né, nas pesquisas qualitativas em saúde, mundo afora, né? E essa né, pesquisa que eu vou contar um pouquinho para vocês, compartilhar um pouquinho dos resultados, ela está publicada atualmente, né, na Revista Gaúcha de Enfermagem. Foi feita antes disso tudo, então eu tenho certeza, né, sem sombra de dúvidas, que quando, né, essa Scoping ela for atualizada, com certeza a gente vai ter um boom aí de pesquisas realizadas nesse contexto, né? Porque atualmente o contexto web ele se tornou uma alternativa, né? E por vezes a única possibilidade de coletarmos dados diante do distanciamento físico. Mas é bem verdade que quando a gente fala em contexto web nas pesquisas, isso não é algo de agora, né? Ele existe, ele é documentado há um bom tempo nas pesquisas científicas, obviamente associado, né, à questão de quando esse recurso digital ele se torna uma realidade, né? No Brasil, talvez isso aconteça um pouquinho mais tarde, mas mundialmente isso já acontecia, né? Quando a internet ela se populariza, quando as pessoas elas começam a tecer, né, relacionamentos sociais dentro desse espaço virtual. Então, esse campo digital ele passa a ser um espaço fértil de pesquisa, e os pesquisadores eles começam, né, tanto quantitativos quanto qualitativos, quanto pesquisadores que advêm pela abordagem mista de pesquisa, começam a utilizar o contexto web nas suas pesquisas. Então, é uma realidade que não data de hoje, né? E ele é utilizado em duas perspectivas diferentes que a gente vai comentar um pouquinho, né, durante a nossa fala.
tanto como um método de coleta, como um meio de acessar os sujeitos, né? E aí, em geral, essa realidade é utilizada quando o pesquisador ele tem por objetivo, né, acessar participantes de diferentes localidades. Então, é muito comum, né, que seja uma alternativa diante desse objetivo de acessar pessoas de diferentes localidades que se utilize métodos digitais de coleta de dados para acesso aos sujeitos. Mas, em outra perspectiva, o contexto web ele também vem sendo utilizado nas pesquisas como ambiente de coleta de dados, né? Quando o pesquisador ele tem o objetivo de compreender as relações, as percepções, como que os sujeitos eles, né, agem dentro desse meio digital. Então, a investigação do próprio contexto web ele também tem sido incorporado nas pesquisas científicas, né, diante de uma realidade de novos relacionamentos, de novas, né, interações virtuais que se colocam no espaço e que agora também são preocupações, né, dos pesquisadores, sobretudo qualitativos, né, quando a gente fala do ambiente de coleta de dados. Então, essas duas realidades elas já vinham acontecendo, né, como método, como ambiente de coleta de dados, mas é bem verdade que no contexto atual, né, o contexto web ele se coloca como uma necessidade, como uma alternativa para muitos pesquisadores, né? Então, diferentemente de ser uma escolha, né, associada a um objetivo de pesquisa, hoje o pesquisador ele se vê na necessidade de repensar métodos de coleta diante da necessidade do distanciamento físico. Então, a alternativa ela também se coloca como um importante, né, panorama de discussão. E dentro dessa perspectiva de alguém que não havia pensado previamente em uma coleta de dados online, é bem necessário e fundamental que esse aprofundamento teórico, né, dentro da perspectiva de um referencial que utilize o contexto web, ele aconteça, né, porque o contexto web, ele traz, né, reflexões importantes para o pesquisador que precisam ser levadas em consideração no planejamento da sua pesquisa. Então, não é simplesmente uma transposição de uma coleta que antes era presencial para uma coleta online. É necessário que esse planejamento já leve em consideração, né, esse ambiente que traz desafios específicos, né, para o pesquisador. Então, é muito importante já de início, né, pensar que quando a gente fala em um ambiente, em uma coleta de dados online, que a gente ultrapasse a percepção da simples transposição do presencial para o online. Quando a gente fala em pesquisa qualitativa, né, o contexto web ele também já vinha sido referenciado. Então, né, rapidamente falar que as pesquisas qualitativas elas têm, né, por princípio fundamental, né, a pesquisa das subjetividades e das percepções, das relações humanas. E dentro da pesquisa qualitativa, a gente também tem documentado, né, na literatura a utilização do contexto web das duas, né, modalidades que eu já comentei. Tanto como um método, um meio de acessar sujeitos, né, então Mendes nos fala, né, que com o avanço do conhecimento e a facilidade do acesso a recursos digitais, os meios online eles têm sido cada vez mais comuns, né, como forma de se acessar sujeitos, né, dentro de uma pesquisa. Então, ele pode ser, né, uma alternativa interessante para aqueles pesquisadores, sobretudo, que trabalham com amostras de diferentes localidades ou que buscam trabalhar de forma específica, né, com esse ambiente também, que traz algumas potencialidades, né, específicas que a gente vai comentar um pouquinho mais à frente. E na pesquisa qualitativa, sobretudo, né, essa segunda perspectiva, ela tem sido muito utilizada. Para além do contexto web ele ser um meio, ele também é um ambiente, né, de coleta de dados. Então, cada vez mais os pesquisadores qualitativos, eles têm se apropriado, né, se preocupado, se interessado, se inquietado pelas relações, né, que acontecem nas comunidades virtuais. Então, o estudo das comunidades virtuais, né, a partir de redes sociais, a partir de fóruns online, ele também tem sido objeto de análise, né, de pesquisadores qualitativos, e isso traz, né, um referencial muito importante de ser estudado, de ser aprofundado, de ser enriquecido, né, dentro de uma perspectiva
metodológica de não perder de vista a qualidade e a robustez metodológica das nossas pesquisas. Então, foi, né, diante desse cenário de conhecer esse contexto web e de experimentar também, no âmbito do nosso grupo de pesquisa, alguns formatos de coleta que, né, se davam no contexto web, que nós nos inquietamos, né, o nosso grupo de docentes do nosso grupo de pesquisa, nos inquietamos para conhecer um pouco mais, né, nos aprofundarmos em quais os métodos online estavam sendo utilizados, né, em pesquisas qualitativas da área da saúde. Como eu falei para vocês, não foi uma inquietação relacionada ao distanciamento físico, né, até porque a coleta de dados ela se deu no início do ano passado, né, no início de 2019, então ninguém nem sonhava em passar por algo parecido, né, ao que estamos vivenciando atualmente. Então, ele foi construído, né, no início do ano passado, com a finalidade da gente, né, submeter ao Congresso Ibero-Americano de Pesquisa Qualitativa, que a gente vinha participando, né, anualmente, seria semana que vem, né, inclusive, lá na Espanha. Mas aí aconteceu que, né, a gente nem enviou para esse congresso, fez mesmo a publicação de uma forma mais aprofundada, né, e foi, né, submetida na Revista Gaúcha de Enfermagem, e recentemente ele foi publicado, né, então ele não foi feito dentro do contexto do distanciamento físico, mas com certeza tomou uma proporção, né, muito significativa nesse contexto, em que muitos pesquisadores estão buscando alternativas para a continuidade das suas pesquisas, sem perder a qualidade metodológica, né? Então, isso é possível, desde que bem planejado, desde que o pesquisador ele se aproprie, né, desse método. Então, essa Scoping Review ela pode ser acessada na Revista Gaúcha de Enfermagem, né? É intitulada Estratégias de Coleta de Dados Online nas Pesquisas Qualitativas da Área da Saúde. Então, só brevemente trazer para vocês, né, um pouquinho da caracterização da amostra, que nos traz algumas reflexões, né, sobre o quanto esses métodos online eles têm sido utilizados nas pesquisas. Então, a gente teve uma amostra de 121 pesquisas entre artigos, dissertações e teses. Como a coleta ela foi no início de 2019, a gente incluiu estudos até 2018, e a dimensão temporal desses estudos, né, variou de 2003 a 2018, com uma grande, né, significância dos estudos publicados nos últimos 5 anos, o que mostra, né, que, de fato, é uma área de interesse recente, né, não é algo que se data de muito tempo, né, mas que vem sendo utilizada e experimentada em menor proporção desde 2003, em termos de publicação, né, porque a gente sabe que há essa limitação dentro de um estudo de revisão, que a gente só consegue mapear aquilo que está de fato publicado, mas que as pesquisas elas são muito, né, maiores do que essa amostra que está aí nas revistas, nas dissertações e nas teses. Então, né, é uma temática recente, e a nossa amostra ela foi selecionada, né, e ela veio de 20 países diferentes, países de todos os continentes, o que mostra também que é uma experiência, né, que vem sendo utilizada globalmente, e houve, né, um destaque das produções do Reino Unido, dos Estados Unidos, do Canadá e do Brasil. Então, o Brasil ele apareceu em 4º lugar, né, dentro dessa amostra, dessa Scoping Review, com 10 pesquisas, né? Então, já é algo que vem sendo também documentado, né, dentro do nosso contexto brasileiro. As pesquisas advieram de 15 áreas de conhecimento, sendo que houve uma grande interesse de produção também multidisciplinar, né? A gente teve pesquisas que tinham autores de diferentes áreas, o que mostra também, né, que é uma possibilidade desse olhar multidisciplinar, sobretudo para alguns aspectos específicos que eu vou comentar mais à frente, de alguns estudos que utilizam o contexto web como ambiente, né, em que se analisam, né, por exemplo, fóruns relacionados a alguma condição específica. Isso é muito comum no meio internacional, a gente encontra vários estudos, né, em que o pesquisador ele se insere dentro de um fórum de discussão de algum tratamento, de alguma doença genética rara, né, de alguma experiência rara de um sujeito, e nessas pesquisas eles acabam trabalhando de forma multidisciplinar, muito associado também dentro da perspectiva de uma
pactuação, né, de um interesse comum entre o ensino e o serviço. Então, é muito datado dentro dessas pesquisas com contexto online essa utilização da pesquisa para fins, né, que vão contribuir com a assistência, né? Então, eles utilizam essa pesquisa online para compreender como que as pessoas interagem nesses fóruns, e o resultado dessa pesquisa, né, ela contribui, né, com a melhoria da assistência também para essas pessoas. Então, as áreas de conhecimento que mais se destacaram na amostra estudada foram psicologia, medicina e enfermagem apareceu em terceiro lugar. A abordagem dos estudos, né, a gente só estudou o método online, isso é importante, dentro da perspectiva qualitativa, né, a gente fez esse recorte apenas em pesquisas qualitativas, porque é muito comum, né, se utilizar principalmente formulários eletrônicos em pesquisas quantitativas, né, enfim, mas o nosso objetivo foi estudar as pesquisas qualitativas, e com relação à abordagem, houve uma predominância das abordagens, né, apenas qualitativas, mas alguns estudos já, né, trouxeram uma utilização de abordagem mista, né, combinando métodos quantitativos e qualitativos em suas coletas de dados. E para além da abordagem, a gente também analisou aqueles estudos que se definiam de alguma outra forma, né, de acordo com uma classificação segundo objetivo, segundo alguma outra classificação da pesquisa. E eu destaquei aí essa informação, né, porque é algo interessante e talvez novo para muitas pessoas, mas uma possibilidade que vem sendo utilizada internacionalmente, que a gente pode cada vez mais explorar também, que são os estudos etnográficos em contexto web. Esses estudos, eles têm sido descritos como estudos netnográficos, né? Eles juntaram o net com o etnográfico. Então, é muito comum vocês encontrarem esse termo nas pesquisas internacionais como netnografia, né? Ou etnografia digital. Então, foi algo que se destacou, né? E que a gente aborda de uma maneira um pouquinho mais aprofundada também no nosso artigo, porque é uma abordagem interessante que, né, pode ser mais explorada pelos pesquisadores brasileiros também, né? Então, a gente tem cada vez mais essa possibilidade do ambiente digital ser o nosso ambiente de coleta de dados. E é interessante destacar que a gente também teve várias pesquisas, né, que não utilizaram apenas o ambiente digital, mas que usaram uma combinação, né, de técnicas de coleta de dados, tanto presenciais como digitais, sobretudo algumas pesquisas, né, que objetivavam comparar também, né, esse processo de coleta de dados. Eu vou comentar mais à frente um dos principais desafios que eles encontraram, que é com relação, por exemplo, à profundidade dos dados coletados, e eles fizeram essa comparação em termos de quantidade de textos que são produzidos de forma online, que são produzidos de forma digital, e o tempo de coleta também, né? Então, a gente teve algumas pesquisas que tiveram esse objetivo de comparação, né, de investigação e aprofundamento desse contexto web. E com relação aos métodos online, né, que eu imagino que é a grande curiosidade de todos, quais são as possibilidades de coleta de dados online nas pesquisas qualitativas que a gente tem documentada, não que elas sejam as únicas, né? A gente costuma falar que a pesquisa qualitativa ela é um campo vasto de exploração, né? Se a gente já tem vários métodos, vários referenciais, várias estratégias, eu tenho certeza que isso cada vez mais vai evoluir, né? Sobretudo de acordo com o contexto vivenciado, né? Isso combina muito com a pesquisa qualitativa, então a gente vai avançando a cada dia, né? Buscando nos inteirar desses novos contextos, novas interações que acontecem no mundo e que preocupam, né, inquietam o pesquisador qualitativo. Então, na Scoping Review foram documentados 10 diferentes métodos de coleta de dados, certo? Então, predominaram as pesquisas que utilizavam questionário online, sem entrar na discussão entre diferença entre questionário e formulário, são aquelas pesquisas que utilizavam as chamadas web surveys, né, em que você utilizava esse espaço para direcionar ao seu sujeito de pesquisa um formulário questionário, certo? Perguntas para que eles respondessem. Junto, né, então, com a mesma quantitativa, em primeiro lugar também, com 33 pesquisas, a gente teve as pesquisas que utilizaram o fórum online
como método de coleta de dados, né? A maioria delas com o desenho etnográfico, né, documentado. Algumas pesquisas que utilizavam, né, redes sociais, então apareceu o Facebook, Twitter, né, como método de coleta de dados, sites, né, então comentários em alguns sites também foram utilizados, blogs, né, muito parecidos com o formato do fórum, né, mas também apareceram como método de coleta. O e-mail como forma de acessar o sujeito também, não que seja um ambiente, mas de acesso. O grupo focal online, né, que hoje é uma das grandes perspectivas de utilização, eu resolvi comentar um pouquinho mais sobre ele, porque eu imagino que possa ser um grande potencial na atualidade para a coleta de dados, né? O Twitter, aí na mesma perspectiva do Facebook, o chat, né, numa perspectiva de grupo focal não realizado com vídeo, mas a partir de texto apenas, e o YouTube, que apareceu, né, em uma única coleta dentro de uma análise qualitativa de vídeos também, que é outra possibilidade. Eu fiz uma classificação agrupando esses 10 métodos de coletas que foram utilizados dentro daquela perspectiva inicial que eu comentei, né, que o ambiente web, né, o ambiente digital, ele tanto pode ser um meio de acessar os sujeitos, né, então uma escolha de não ser face a face, de ser digital, então apenas você utiliza a internet para acessar os sujeitos. Nessa perspectiva, a gente teve as pesquisas que utilizavam questionários online, e-mail, né, o grupo focal online e o chat, né, então são aqueles métodos que poderiam acontecer presencialmente sem nenhum problema, certo? Então, uma forma, né, de se trabalhar para acessar sujeitos, obviamente que, né, à luz de objetivos específicos que fazem com que o ambiente online ele seja a escolha do pesquisador. Que já eu vou comentar quais são esses principais, né, motivos de se escolher fazer um questionário, por exemplo, online, não presencial, um grupo focal online, não presencial, para além do distanciamento físico, que hoje, né, é o principal motivo, né, da gente buscar esses métodos, né, de coleta web. Na outra perspectiva, a gente tem o ambiente web sendo o ambiente estudado, certo? Então, nessa segunda coluna, né, a gente tem o contexto web como o principal objetivo do pesquisador qualitativo. Ele tinha por objetivo compreender relações e interações de sujeitos no contexto web. Então, dentro dessa perspectiva do ambiente online como ambiente de coleta, a gente teve, né, os estudos que utilizavam o fórum online, as redes sociais, né, Facebook, site, blog, Twitter e YouTube, certo? Então, nessa segunda coluna, não tinha a alternativa do presencial, certo? Então, eles tinham o objetivo de estudar as interações no ambiente digital. E aí, eu resolvi comentar um pouquinho sobre 3, né, métodos de coleta, que eu imagino que são, né, os que mais podem ser utilizados na atualidade. Quem tiver interesse sobre algum outro específico, a gente traz, né, dentro do artigo, dentro das possibilidades de limitação de páginas, né, do artigo, mas a gente apresenta um pouquinho de benefícios e dificuldades de cada um desses métodos de coleta, e eu também me coloco à disposição, né, para a gente conversar sobre algum em específico, né, mas eu resolvi comentar sobre 3, inclusive, que a gente tem experienciado também no nosso grupo de pesquisa para, né, falar um pouquinho com vocês. Então, o primeiro deles, né, pensando no meio digital como método de acessar os sujeitos, a gente tem a possibilidade do uso dos questionários online, né, e aí é um método super, né, relatado na literatura, e inclusive eu coloquei aí uma foto de um editorial, né, de um artigo de perspectiva, de debate, que saiu atualmente no Caderno de Saúde Pública, então eu recomendo fortemente, né, que vocês façam a leitura, intitulado Web Surveys nos tempos de Covid-19. Né, e aí a autora ela traz algumas reflexões sobre as potencialidades e os desafios, né, dessas pesquisas, né, dentro desse tempo, né, de distanciamento físico. Então, é uma leitura interessante a se fazer e bem recente também, né? Foi agora, esse mês que saiu. E aí, com relação ao questionário online, né, os estudos que utilizaram esse método de coleta, né, justificavam o uso desse método de coleta, é aquela história que eu falei para vocês, né? Por vezes a gente escolhe utilizar
por um objetivo de pesquisa mesmo. Então, em geral, ele é utilizado, né, quando eu tenho a necessidade de acessar grandes amostras em uma cobertura geográfica diferenciada, né? Então, é muito utilizado, por exemplo, em estudos de validação, em que a gente objetiva, né, acessar experts que estão em diferentes estados do Brasil, e dentro de uma perspectiva de coleta presencial, isso não seria possível. Na pesquisa qualitativa, isso também, né, é bem possível, quando a gente tem por objetivo estudar, né, alguma condição específica em que eu posso ter acesso a sujeitos de diferentes localidades geográficas, e o ambiente web me permite isso, né? Acesso a amostras grandes com ampla cobertura geográfica. É documentado como um grande benefício de praticamente todos os métodos online o baixo custo, quando comparado a uma coleta presencial. Não há dúvidas, né, de que o ambiente digital ele reduz os custos da pesquisa, apesar da gente ter que considerar, né, a necessidade de um computador e internet minimamente para uma coleta de dados, né, em ambiente web. Mas em termos de transporte de sujeitos, né, em termos de outros aspectos, o custo, de fato, ele é um elemento importante, né, quando a gente fala no contexto web. Um outro benefício muito documentado na literatura é essa maior neutralidade da coleta, pelo sujeito responder ao questionário sem a presença do pesquisador, né, com um possível anonimato, que é muito, né, relatado como um benefício das coletas de dados online também, e o maior tempo para reflexão, né? Então, eu não estou ali pressionando o sujeito para coletar, ele vai abrir, né, o questionário online e ele vai responder no tempo dele, né? Ele vai poder ter maior tempo de reflexão sobre essas questões. O que é algo, né, que, na outra perspectiva, vai trazer alguns desafios e dificuldades também, e limitações que precisam ser reconhecidas. Nenhum método de coleta de dados, ele é livre de limitações, né? E o pesquisador, ele precisa estar ciente dessas limitações para planejar, né, como ele pode minimizar essas dificuldades. Então, é nítido, fato, que o principal desafio, quando a gente trabalha com questionário online, é a alta taxa de não resposta, né? Então, se a pessoa tem mais tempo para refletir, é bem verdade também que ela, né, por vezes reflete até demais que nem responde, né? Então, a alta taxa de não resposta é algo muito comum, né, quando a gente trabalha com questionários online. Porque a gente depende da pessoa acessar, né, o meio que eu enviei para ela, um e-mail ou alguma outra plataforma, e escolher responder também, né? Então, é algo que é voluntário, né? Que ele vai fazer quando ele quiser, né, dentro dessa perspectiva. Uma outra dificuldade relatada pela literatura na maioria dos métodos digitais, na verdade, não apenas do questionário online, é essa impossibilidade de esclarecimento e debate das respostas, né, porque como é algo assíncrono que chega para mim depois, eu posso não ter acesso ao sujeito para esclarecer alguma coisa, sobretudo quando a gente trabalha com anonimato, né? E aí, dentro dessa perspectiva, tem um desafio gigante, né, para o pesquisador, para ele sempre lembrar, isso não é algo que é só do ambiente digital, mas já que o ambiente digital não me permite, né, fazer esses esclarecimentos, torna-se ainda mais relevante que a construção desse instrumento de coleta ele seja muito bem pensado, né, porque não pode gerar dúvidas, já que eu não estou lá para esclarecer, né, então essa assincronicidade na coleta de dados é algo que chama a atenção do pesquisador para um planejamento adequado do instrumento em termos de perguntas que vão conter nesses instrumentos. Há pouca profundidade das respostas, né? Então, é bem relatado que quando eu digito, eu faço fala mais curtas do que quando eu falo, certo? Então, em termos de um corpus textual, isso é relatado por muitos autores, que corpos textuais decorrentes de coletas online são menores do que corpos textuais decorrentes de entrevistas presenciais, certo? Seja ela individual ou online, ou coletiva. E o viés de seleção, que é outro elemento muito destacado nas coletas online, porque quando eu trabalho com ambiente online, eu vou estar restringindo a minha amostra apenas aos sujeitos que têm acesso a computador e internet, certo? Então, o viés de seleção é algo que precisa ser levado em consideração
para que a gente não tenha, né, um problema de produção de dados que não representem, né, aquela realidade trabalhada. Então, ela tem que ser, né, compreendida dentro dessa limitação de que eu estou estudando apenas os sujeitos que têm acesso à internet, que têm o hábito, né, de acessar, enfim. Isso vai se diferenciar para diferentes métodos de coleta também. Isso nos resume, né, alguns elementos importantes para o pesquisador qualitativo que deseja trabalhar com questionários online. Atentar para o instrumento, né, para a elaboração das perguntas. Então, é relatado, né, a importância da gente fazer aquela mesma ambientação que a gente faz os nossos instrumentos de coleta presencialmente, né, de fazer um teste para saber se as perguntas estão adequadas, compreensíveis, né, com uma população semelhante, que seja feito também no ambiente online. O viés de seleção, então, levar em consideração se isso é algo que prejudica ou que pode ser só reconhecido como uma limitação. Aspectos técnicos, né, então, relacionados à qualidade da internet, e isso é muito interessante de ser levado em consideração, sobretudo quando a gente trabalha com formulários muito extensos, formulários que eles não salvam as respostas e que se der qualquer queda de internet, né, do sujeito pesquisado, ele vai perder as respostas. Então, talvez fosse interessante eu enviar de forma offline, né, o questionário, por exemplo, no e-mail, e pedir para o sujeito ele responder de forma offline e depois copiar e colar dentro do formulário digital, para que ele não tenha esse risco, né, que pode ser um grande risco de se transformar numa não resposta, né, porque ele estava digitando e ele perdeu os dados. Isso é muito comum, né, de ser relatado quando a gente usa questionários online. Então, a gente pode usar essa alternativa, né, de combinar também, de enviar em um formato, né, de texto, as perguntas para que previamente ele faça isso antes de entrar no formulário online. Existem vários, né, formulários possíveis, alguns gratuitos, outros não, né, eu coloquei aí no slide só 2 que eu imagino que sejam os mais utilizados hoje, né, na literatura, o Google Forms, o SurveyMonkey, enfim. E aí a gente tem, né, mais utilizado hoje, com certeza, o Google Forms pela sua gratuidade, por permitir diferentes tipos de perguntas, né, que dão conta das pesquisas qualitativas também. E os aspectos éticos que eu vou deixar para discutir um pouquinho no final, porque, de fato, é algo que é comum, né, a todos os métodos online, como é que eu trabalho com os aspectos éticos quando eu estou no contexto web. Bom, o segundo, né, método que eu resolvi comentar um pouquinho para vocês foi com relação ao grupo focal online, né, e aqui a gente já traz mais uma perspectiva de menores amostras, né, porque lembrar que o grupo focal online, ele segue as mesmas perspectivas do grupo focal presencial, então todas as recomendações literárias em termos de número de pessoas, de homogeneidade de participantes, de duração, de não direção, né, não diretividade dessas perguntas, eles vão, né, estar quando a gente trabalha no ambiente online. Então, o grupo focal online, ele precisa dessas mesmas, né, desse mesmo planejamento quando a gente fala do grupo focal. Então, né, um número de pessoas que permita a participação e interação de todos, que é recomendado pela literatura de 6 a 15 pessoas, que tenham homogeneidade, né, então grupos que estejam no mesmo nível de discussão, para que a gente não tenha problemas de hierarquia que possam, né, interromper a fala de alguém devido a esse constrangimento, né, da heterogeneidade, sessões, né, que devem durar no máximo 2 horas, né, para que não permita esse cansaço mental que possa atrapalhar, né, a produção desses dados, e que necessariamente tenha a figura essencial, que se ela é essencial no presencial, eu colocaria que ela é duplamente essencial, né, no online, que é o moderador, né, que ele é o grande responsável pela mediação desse grupo de forma a permitir a fala, né, e a participação de todos. E a possibilidade de um relator, né, para coletar aqueles dados para além do verbal, que no ambiente online vai ter algumas limitações, né, com relação ao não verbal, porque a gente atualmente só se vê do ombro para cima, né? Então, o não verbal ele fica reduzido a esse aspecto e é uma grande limitação para quem trabalha com grupo focal, que deve, né, quem já trabalhou deve saber que o não verbal ele é algo muito importante, né, quando a gente trabalha com entrevistas coletivas.
Então, com relação ao grupo focal online, né, o principal benefício e motivo, né, de escolha desse método, com certeza, é a possibilidade de acessar sujeitos de diferentes espaços geográficos, a questão do arquivamento seguro dos dados. Então, hoje a gente tem várias plataformas digitais que permitem a gravação das reuniões com maior segurança de dados, né? Então, quem já fez grupo focal presencial, com certeza não usou só um gravador, né? A gente usava vários para não ter problema de perder esses dados, né? E perder um áudio de um grupo focal é algo bem difícil, né? Depois de ser recuperado. O baixo custo, né? Em termos de transporte das pessoas e não precisarem estar no mesmo espaço físico. A minimização do efeito de influência de grupos tem muito a ver com aquela neutralidade que eu comentei, né? Então, o fato das pessoas não estarem juntas, elas podem se sentir um pouquinho mais à vontade de falar. O efeito de grupo, ele é muito documentado em termos de você ter algum sujeito que ele monopoliza mais a fala, enfim, então isso fica um pouquinho mais tranquilo no ambiente online, mas isso exige muito, né, da mediação do moderador também. O possível anonimato, tem alguns formatos possíveis de grupo focal online, em que não se trabalha com câmera, por exemplo, né, e não se trabalha com o nome, né, próprio da pessoa, quando se quer, né, trabalhar, que aí é o último tópico, com temas muito sensíveis, né? Então, os temas sensíveis que antes eram uma limitação para a realização de grupo focal, então, é documentado na literatura, que se você for trabalhar com um tema muito sensível, não é adequado fazer grupo focal, no ambiente online isso se torna um pouco mais possível, né? Porque o anonimato ele é mais fácil de ser garantido, enfim. Então, é possível fazer discussões coletivas de temas sensíveis, utilizando os benefícios do contexto web para isso. E com relação às principais dificuldades quando se trabalha com grupo focal, eu acabei comentando já, que foi a impossibilidade de coleta de dados não verbais, né? O que pode ser um grande limitador na análise dos dados, e a pouca profundidade das respostas, né? Então, hoje a gente tem documentado, com certeza todo mundo que já participou de uma reunião virtual sabe que a liberação das câmeras, as pessoas terem a possibilidade de mutar o microfone, enfim, pode ser um grande limitador para a participação. Então, exige, né, do moderador um grande trabalho dentro dessa mediação do ambiente online. Então, resumindo, né, os critérios e cuidados relativos ao grupo focal, eles são semelhantes ao grupo focal presencial, acrescidos dos cuidados com o ambiente virtual, certo? Sobretudo relativos à ética em pesquisa, né, que é algo que a gente vai comentar, mas, da mesma forma, a gente precisa de um bom planejamento, de uma boa condução, né, de transcrição e de análise planejados previamente para esse formato de coleta de dados. E o terceiro, né, método que eu resolvi falar um pouquinho para vocês foi com relação às pesquisas etnográficas, né, que são um grande potencial de realização, né, dentro da atualidade, sobretudo nesse período de distanciamento físico, em que as pessoas cada vez mais têm utilizado o ambiente virtual para interações, né, então há muitos potenciais de pesquisas, né, sendo produzidos cotidianamente dentro, né, desse período de distanciamento físico. E as pesquisas etnográficas nada mais são do que um método, né, emergente de coleta de dados qualitativos que possibilita aos pesquisadores obter uma visão naturalista e imersiva das interações online. Então, ela traz todos os ensinamentos do que é um estudo etnográfico, né, de inserção no ambiente real dos sujeitos, mas ela se dá dentro de um ambiente de interação virtual. Então, ela tem sido muito utilizada, né, particularmente em fóruns, em blogs, em grupos fechados, né, grupos de Facebook, por exemplo, em que o pesquisador ele se insere, né, para a compreensão dessas relações das comunidades virtuais. Então, as pesquisas etnográficas, elas têm sido muito utilizadas dentro dessa perspectiva de comunidades virtuais em diferentes formatos, seja fórum, seja blog, seja grupos, certo? Os benefícios, né, acessar grandes amostras, então, na nossa Scoping Review, a gente teve documentado, por exemplo, pesquisas etnográficas que conseguiram analisar mais, né, em média, 7.000 postagens, né, então, dentro de uma perspectiva
presencial, isso, né, talvez fosse um grande limitador. A possibilidade do anonimato dos sujeitos, né, porque dentro dessa perspectiva de fóruns, blogs e grupos, por exemplo, é possível, né, que os sujeitos eles estejam anônimos, o baixo custo, a neutralidade pela não presença física do pesquisador e a possibilidade de coleta de temas sensíveis, que, na verdade, tem sido o principal justificativo e motivo de uso desse método, né, no ambiente online. As grandes dificuldades, e isso valem para algumas outras formas de coleta de dados online também, é a impossibilidade de coletar dados sociodemográficos, né? Então, toda vez que a gente utiliza, né, alguma rede social, né, em específico, enfim, algum site, a gente não consegue saber quem são aqueles sujeitos, né? Então, há algumas possibilidades, né, mas quando a gente está interagindo com a realidade mesmo do virtual, sem interferir naquele processo, é bem verdade que os dados sociodemográficos eles não são possíveis, né, de serem coletados. A impossibilidade de esclarecimento e debate das respostas, né, em algumas formas de coleta de dados. A possibilidade de perder dados, porque no ambiente digital as pessoas podem apagar as suas postagens. Então, é bem verdade que isso é uma limitação também. Então, pode ser que aquelas postagens não representem totalmente, porque elas podem ter sido apagadas. E o viés de seleção, que nesse tipo de estudo, talvez seja, né, uma das principais limitações. Porque, né, se no questionário online você envia, né, o e-mail para as pessoas responderem, você tem uma grande taxa de não resposta, nas pesquisas etnográficas, aqui você precisa reconhecer que você está se limitando a sua coleta de dados aos sujeitos que têm o hábito de acessar, né, esses sites, né? Então, a gente exclui uma amostra gigantesca de sujeitos que não, né, têm o hábito de acesso, e não só de acesso, mas de comentar, né? Então, tem muitas pessoas que leem sites, que acessam fóruns, mas que apenas leem, apenas consomem, né? Mas não comentam, né? Então, quando a gente vai analisar postagens, a gente está se limitando às pessoas que têm o hábito de comentar em redes sociais. Então, isso precisa ser reconhecido como uma limitação também, né? Não que isso seja um problema, pode ser o seu objetivo analisar as repercussões e percepções dessas pessoas que têm o hábito de comentar, mas, obviamente, que isso precisa ser reconhecido, né, enquanto limitação. Bom, então, de forma bem, né, ampliada, agora comentando sobre as principais potencialidades e as principais fragilidades da coleta online dos dados qualitativos, a principal benefício, potencialidade e motivo, por vezes, da gente escolher utilizar um método online de coleta de dados é ter o objetivo, né, de acessar pessoas de diferentes localidades. Então, isso, né, o recurso digital nos permite, tanto de forma assíncrona quanto síncrona, como é o caso dos grupos focais. A possibilidade da maior neutralidade e diminuição da interferência pela não presença física do pesquisador, mas óbvio que isso demanda também um preparo adequado dos nossos instrumentos de coleta de dados para que eles não sejam intencionais também. E como principais dificuldades, né, e fragilidades que a gente precisa reconhecer nesse método, é o potencial viés de seleção, já que nesses métodos a gente vai estar reduzindo as nossas amostras a quem tem acesso, né, aos meios digitais, os aspectos éticos, que eu vou comentar agora, e a dificuldade de acessar dados sociodemográficos para a gente compreender um pouco mais os sujeitos, né, que fazem parte da nossa pesquisa. Bom, com relação aos aspectos éticos, isso é muito documentado e a maioria das pessoas tem dúvidas, né? Então, como é que eu coleto, por exemplo, um termo de consentimento livre e esclarecido quando eu trabalho com pesquisas online? E aí a gente já tem isso, né, um pouquinho mais regulamentado, facilitado na atualidade. Então, a resolução do Conselho Nacional de Saúde, que nos traz esse respaldo da ética em pesquisas online, é a resolução 510, de 7 de abril de 2016. Então, quem vai trabalhar com esse método, a minha sugestão é que leia na íntegra essa resolução para ter acesso a todas as informações.
eu destaquei apenas, né, algumas informações básicas. Primeiro, de algumas pesquisas que elas não necessitam sequer ser avaliadas, né, pelo sistema CEP-CONEP. Então, no primeiro parágrafo dessa resolução, ele já coloca, né, que não serão registradas nem avaliadas, né, pelos comitês de ética as pesquisas que se configurarem como pesquisa de opinião pública com participantes não identificados, o que é bem possível, né, de ser realizado no ambiente online. As pesquisas que utilizam informações de acesso e de domínio público. Então, algumas pesquisas, por exemplo, que só coletam postagens, né, que estão ali de domínio público, elas não necessitariam dessa apreciação ética. Obviamente que o cuidado ético ele não deixa de ser, né, levado em consideração, mas a apreciação pelo comitê não seria necessária. E o que seria essa pesquisa de opinião pública com participantes não identificados, né? Então, é toda pesquisa que você não tem, de fato, a possibilidade de identificação do participante. É muito importante que a gente faça a diferenciação entre o anonimato do formulário eletrônico e a não possibilidade de identificação do participante. Pois veja bem, eu posso, né, dizer que no meu formulário eletrônico eu não vou ter nenhuma identificação do sujeito, né? Então, eu vou ter o anonimato, eu não tenho nenhuma pergunta que possibilite, né, que eu identifique quem respondeu. Entretanto, eu mandei aquele e-mail para pessoas em específico, né? Então, eu tinha o objetivo de pesquisar, né, experts da área X, e mandei o e-mail com o formulário eletrônico para 15 pessoas. Apesar da resposta garantir o anonimato, eu consigo identificar quem respondeu, porque eu direcionei o meu formulário eletrônico para essas pessoas. Nesse caso, essa pesquisa ela não se configura como uma pesquisa de opinião pública, certo? Então, a pesquisa de opinião pública é aquela em que eu não consigo identificar de fato quem respondeu. Então, por exemplo, quando eu posto esse link em uma rede social em que eu não tenho, né, nenhuma ideia de quem possa ter respondido. Então, é importante fazer essa diferenciação entre o anonimato e a não identificação do participante. E aí, o mais importante, né, que é a maior dúvida das pessoas é com relação ao consentimento, né? Então, a questão do TCLE. Como que se dá o TCLE em pesquisas que utilizam o contexto web para a coleta de dados? Bom, a Resolução 510 de 2016, ela coloca, né, no artigo 2º, que o consentimento, ele pode ser, né, em documentos de mídia eletrônica e digital, e que a forma de registro desse consentimento, ele pode variar em razão das abordagens metodológicas aplicadas. Então, isso significa de que não necessariamente eu preciso do consentimento em papel, né? Eu preciso imprimir um termo de consentimento. É suficiente, desde que isso esteja previsto no seu projeto, no seu protocolo de pesquisa, é suficiente que a primeira página do seu formulário eletrônico seja a transcrição do seu TCLE com uma pergunta, né, de resposta obrigatória, se você aceita participar dessa pesquisa, sim ou não, certo? Então, a Resolução 510, ela já dá esse respaldo do consentimento eletrônico, certo? Então, não é necessário para essas pesquisas que haja, por exemplo, um envio de TCLE para a pessoa imprimir, assinar e retornar. Não, se o TCLE estiver na íntegra no seu formulário eletrônico, com a pergunta de se aceita participar da pesquisa, sim ou não, isso é considerado um consentimento eletrônico, certo? É importante que isso esteja previsto lá no seu protocolo de pesquisa, certo? Que essa vai ser a forma de obtenção do consentimento dos participantes. Bom, e para finalizar, né, eu acho que estou aí chegando no teto do horário. Para finalizar, é importante destacar, né, de que há algo que não é diferente quando a gente fala do contexto web. Não é diferente da presencialidade. E o que não é diferente é a essencialidade do processo de planejamento, né, do pesquisador qualitativo, que deve se guiar por referenciais adequados e coerentes aos seus objetivos, e que ele tenha conhecimento aprofundado, detalhado, né, sobre o procedimento de coleta de dados escolhido para a sua pesquisa, que também esteja em consonância, né, com o referencial de análise de dados escolhido, né, para a sua pesquisa.
Então, não é diferente a gente pensar que o pesquisador qualitativo, ele precisa, né, fazer escolhas metodológicas à luz de objetivos metodológicos e que haja, né, um cuidado, né, em termos de robustez e qualidade da coleta de dados, para que isso seja feito, né, de forma adequada dentro desse processo. Então, mais uma vez, afirmo que a coleta em ambiente web, ela não é uma simples transposição do presencial para o web, mas que precisa ter cuidados direcionados, né, para se garantir a robustez metodológica dessas pesquisas. Então, aqui são algumas referências utilizadas, e eu, né, agradeço, né, e me coloco agora à disposição com a foto aí lotada de saudades, né, da gente ir presencialmente nesse local, né, da nossa Universidade Federal aqui do Rio Grande do Norte. E aqui está o meu contato também, eu fico à disposição. Então, obrigada. Ok, professora Pétala, muitíssimo obrigado pela sua explanação, foi ótimo ouvi-la. Você trouxe aí várias questões importantes em relação à pesquisa qualitativa nesse contexto online. Muito obrigado pela sua fala. Vamos agora abrir para as perguntas. Já tivemos aqui várias manifestações também no nosso chat. Tivemos aí um momento com 112 participantes no nossa palestra. Muito obrigado a todos que prestigiaram, que estão prestigiando a nossa atividade de hoje. Várias pessoas lhe parabenizando pela sua palestra, pela sua fala. Eu vou pegar aqui as perguntas para que a gente possa... Uma das primeiras perguntas aqui, deixa eu ver se consegui colocar aqui. Você acha que o tema da pesquisa influencia na coleta via web? Pergunta da Amanda Vieira. Pronto, Amanda. Então, né, como eu comentei, tem alguns temas que nos pedem a coleta, né, em ambiente web, né, sobretudo quando a gente deseja estudar essas interações dentro do espaço virtual, certo? Então, o tema, ele tem tudo a ver com o objetivo, né, e aí vai ter tudo a ver também com os procedimentos metodológicos traçados. Há alguns comentários também relacionados a alguns temas que talvez sejam melhor estudados de forma online do que presenciais, como os temas sensíveis, né? Então, como é a questão da violência, por exemplo, né? As questões de assédio, que talvez no ambiente online as pessoas se sintam mais à vontade, a partir do anonimato, da privacidade, para coletar. Então, existem alguns temas que nos pedem, na verdade, né, essa adequação da coleta web, né? Não sei se foi nessa perspectiva que você perguntou, mas o tema tem tudo a ver com o objetivo e tem a ver também com esse método que vai ser escolhido. Ok. Nossa próxima pergunta da Giovanni, professora Giovanni. Alguma das pesquisas analisadas teve como participantes pacientes ou família? Você lembra, Pétala, em relação aos estudos da revisão? Lembro sim. Principalmente os estudos, né, determinados como estudos etnográficos, eles foram feitos com pacientes ou familiares de pacientes dentro desses fóruns, né? É muito comum, aqui no Brasil também é comum, é porque a gente ainda não parou para estudar, mas é muito comum a gente ter fóruns, por exemplo, de apoio ao familiar que tem um paciente com alguma doença X, né? Então, nessas pesquisas que utilizavam o método etnográfico, eles, né, tinham como sujeitos participantes especificamente os próprios pacientes ou os familiares que acessavam esses fóruns. Isso também acontecia nos grupos focais online, né? Então, a gente tinha alguns grupos focais realizados com pacientes e não apenas com profissionais. Então, uma coleta possível. Obviamente que no contexto brasileiro eu colocaria como desafiador, porque a gente sabe da questão das dificuldades de inclusão digital, né, a depender da classe social das pessoas que a gente está falando. Então, pode ser que seja um elemento dificultador, por exemplo, você fazer um grupo focal com pacientes que às vezes não têm acesso nem a celular, né? Então,
precisa ser uma decisão respaldada também nos seus sujeitos. Se é possível coletar dados dessa forma, né? Não é simplesmente a gente utopicamente pensar que a partir de agora, né, tudo vai ser online, tudo é possível. Não, a gente precisa de adequações dentro dessa reflexão também. Sim, realmente, nesse contexto da netetnografia, eu já vi também alguns estudos que até procuram explorar as postagens de pacientes durante o enfrentamento de alguma doença específica. Cada vez mais comum hoje nós temos esse hábito na vida cotidiana de postar no Facebook como nós estamos nos sentindo, dificuldades com atendimento, muitas vezes, e isso acaba podendo ser usado com as devidas questões éticas resguardadas como fonte de pesquisa. Nossa próxima pergunta, da professora Ana Lúcia, nossa colega da UFES também. Está ali, parabéns, professora Petra, pela sua apresentação. E você pesquisa utilizando web surveys ou coleta de dados online, sofrem preconceito pelos editores e pareceristas de revistas? Pergunta de prova, né? Vamos lá, eu espero que não, né? Na verdade, quando a gente pensa, né, no parecerista, enfim, eu acho que o que eles esperam, e na verdade é o correto de ser esperado, é um processo metodológico bem descrito, referenciado, adequado. Então, eu acredito que se a gente cumprir esses elementos dentro do nosso artigo, se a gente estiver respaldado, há muita literatura hoje que nos respalda na utilização de todos esses métodos online. Então, da mesma forma que os métodos presenciais, a gente precisa descrever, né, com robustez essa questão, né, dos procedimentos de coleta e de análise, penso eu, né, que isso pode ser um elemento que diminua, né? Obviamente que tudo que é novo precisa um pouquinho mais de páginas de descrição, né? Então, quem já utilizou, por exemplo, softwares, né, de apoio à análise de dados qualitativos, já deve ter recebido pareceres pedindo, deixe mais claro, né, como é esse método, mas como é que vocês fazem isso, como é essa análise. Então, tudo que é novo, né, talvez detalhar um pouco mais, levando em consideração que não é comum aos leitores, aos pareceristas, enfim, aquele método. Mas eu tranquilizaria no sentido de que a gente tem principalmente muitas publicações internacionais que podem respaldar o uso desses métodos, né, com maior segurança e tranquilidade, eu acho, que para o pesquisador que escolheu utilizar. Uhum. E também eu acrescentaria, concordo plenamente com você, Pétala, o mais importante é deixar realmente claro o seu processo de pesquisa. É isso que um avaliador, que um editor vai buscar no momento de analisar o artigo. E eu acrescentaria o fato de pontuar também a limitação do uso da pesquisa online, como você trouxe alguns comentários em relação a esses aspectos que limitam o alcance, o acesso dos participantes, que às vezes nós temos receio de admitir as limitações da pesquisa, mas elas são uma potencialidade. A partir do momento que você destaca pontos que poderiam ter sido ampliados ou aprimorados, também são sugestões para outros estudos. Eu penso que só gostaria de acrescentar esse ponto também em relação à pergunta da professora Ana. Com certeza, cada vez mais a gente precisa ressaltar as limitações, né? E uma Deixa eu achar aqui. Ok. Nossa próxima pergunta. Podemos ir nesse formato? Petra, tem algo a acrescentar? Não, eu só estava comentando, de fato, da necessidade... A professora Gabriela também está ok? Só comentar, professor José Luiz, da necessidade de cada vez mais a gente reconhecer essas limitações e entender que reconhecer limitações não é diminuir, né, os nossos resultados, mas sim reconhecer essa questão, né, das potencialidades, da nossa preocupação, sobretudo levando em consideração que, na maioria das vezes, a gente também tem leitores que buscam os nossos artigos
pelos princípios metodológicos, né? Então, ele quer replicar aquele estudo de forma metodológica, na maioria das vezes nem é o tema. Então, quanto mais detalhado, né, e reconhecido todo esse processo for, isso vai ser melhor para toda a comunidade científica. Perfeito. Nossa próxima pergunta, da Isabela, sobre as questões dos princípios éticos na pesquisa online. Qual é a diferença entre formulário e questionário online? E as formas de divulgação do link desse formulário? Pronto. Eu falei que eu não ia entrar nessa discussão, né, entre formulário e questionário. De fato, é uma discussão que nem os autores da metodologia, eles têm isso bem definido, né? Cada autor que a gente for ver, a gente traz alguma definição que tem muito mais a ver com a presença ou a ausência do pesquisador na hora de você aplicar o instrumento, né? E não a ver com a forma mesmo do instrumento. O que a gente tem, na maioria das vezes, documentado é que o questionário é aquele que o próprio pesquisador, o próprio sujeito participante, ele responde. Nesse sentido, a gente entende que os questionários, né, online, todos deveriam ser chamados de questionário online, né, porque eu não vou estar ali com o sujeito participante respondendo. Entretanto, se vocês forem entrar hoje no principal meio de se fazer questionário online, ele é chamado de Google Forms. Então, ele é um formulário eletrônico. Então, é um conceito, assim, bem confuso. Tanto é que hoje, como eu mostrei para vocês aquele artigo recente, o termo que a gente tem utilizado é Web Survey, que ele dá conta desses dois conceitos e você não cai nessa armadilha conceitual de precisar diferenciar formulário e questionário, né? Porque é algo muito mais conceitual da metodologia. Então, eu sugiro que você use o termo Web Survey, que você vai estar mais respaldado. Com relação à forma de divulgação do link, né, isso vai depender do seu objetivo de pesquisa, certo? Se é um formulário, né, um web survey que é direcionado para pessoas em específico, em geral a gente usa os e-mails, né, os e-mails dos participantes. Mas também é possível, por exemplo, que você queira fazer uma opinião, uma pesquisa de opinião de alunos de um determinado componente curricular. E aí você colocaria esse link do formulário no ambiente virtual do ensino. Então, na verdade, a forma de divulgação vai ter a ver com a possibilidade de acesso aos seus sujeitos. Então, isso vai ter a ver com, né, o seu objetivo. Não há um padrão, uma receita, sempre tem que ser por e-mail? Não, vai depender da melhor forma de acessar, né, os participantes. E como eu falei com relação à questão ética, né, hoje é respaldado que o TCLL seja a primeira página, a primeira seção dos nossos web surveys. Uhum. Ok, vamos para a nossa próxima pergunta do Fernando, nosso colega do México, também prestigiando hoje a nossa palestra. Parabéns pela conversa, só que no contexto paradigmático da pesquisa qualitativa, só podem aplicar para algumas abordagens, não para todas, porque fica difícil mesmo a compreensão. Um comentário que ele traz que eu penso que é importante nós registrarmos, e você pontuou também isso ao longo da sua fala, para a importância de pensar num projeto de pesquisa que se adapte ao contexto online também. Reconhecendo que a profundidade das respostas é uma limitação. Então, isso está muito documentado na literatura, então eu até falei que ia dar aquele exemplo, né, que eles compararam, né, o corpus textual decorrente de uma coleta presencial com uma coleta online, e eles perceberam que eles levavam 2 vezes mais tempo para coletar no ambiente online e produziam metade do corpus textual em termos de profundidade quando usavam o ambiente online. Eu cheguei a comentar recentemente com alguns colegas que eu imagino que talvez isso seja um elemento desafiador que possa ser modificado em um futuro breve. Porque se a gente for levar em consideração dos principais limitadores, né, dessa coleta em ambiente online, sobretudo a partir de vídeo, né, de conversas, de diálogos,
se dava pelo pouco uso desse ambiente em nossos espaços cotidianos. E hoje é quase impossível você conhecer alguém que não fez uma videochamada, né? Alguém que não está experienciando esse ambiente online mais, né? Mais cotidianamente. Então, pode ser que todas essas limitações e desafios que a gente comentou aqui hoje estejam aí em processo de modificação, porque as pessoas estão cada vez mais, né, tornando mais cotidiano esse uso do ambiente online para interações, né, interações, relações, relacionamentos, enfim. Então, eu arrisco a dizer que pode ser uma limitação em termos de profundidade que modifique, né? Eu acredito que todo mundo já ouviu aquele comentário, principalmente quem já experienciou aí alguma experiência de ensino remoto, e que a gente tem percebido que aqueles alunos que eram mais tímidos, eles participam mais no ambiente online, né? Então, isso é algo que já tem sido relatado, né, por algumas pessoas e que pode modificar um pouquinho essa profundidade, né, desses dados coletados. Mas que é muito importante ser reconhecido, de fato, né, não é para todas as abordagens, para todos os referenciais. É necessário ter essa consistência, essa coerência entre o objetivo e o método, não há dúvidas. Nossa próxima pergunta vem do Bruno. Ele questiona, quando não há identificação dos participantes, há necessidade de apreciação da pesquisa pelo Comitê de Ética? Pronto, como eu comentei, né, você precisa diferenciar o anonimato da identificação. Se você não for direcionar, né, o seu instrumento para pessoas em específico, você entra dentro daquela nomenclatura da pesquisa de opinião pública, certo? Então, se você for postar, por exemplo, o link de coleta de dados dentro de um site em que você não consiga identificar, você não direcionou para pessoas em específico, não seria necessário, certo? Agora, o fato de você encaminhar para e-mails, o fato de você colocar no ambiente virtual que tem uma turma com tantos participantes, mesmo que não haja identificação, mesmo que haja anonimato, você consegue identificar quem respondeu, né? Pelo menos dentro daquele pequeno número de sujeitos, você tem uma ideia de quem respondeu. Então, nesses casos em que é possível identificar a possibilidade de resposta, ou seja, que você direcionou para pessoas em específico, a apreciação ética se faz necessária. Perfeito, importante essa diferenciação. Pergunta agora da professora Giovana, lá de Rio Grande, uma das egressas do nosso grupo de pesquisa também, do GEPADES. Como fica a questão da assinatura do termo de consentimento livre esclarecido nas coletas de dados online? É um ponto também que eu penso que dá para reforçar também a partir da sua fala. Pronto. O que a Resolução 510 de 2016 coloca é que o consentimento ele pode ser eletrônico, né? Pela simples resposta de você aceita ou não participar da pesquisa. Se a gente adicionar no nosso formulário um espaço para colocar o nome, eu vou estar contradizendo o anonimato, certo? Então, por esse motivo que ele coloca aqui no formulário eletrônico, quando o consentimento é eletrônico, não é necessário a assinatura, certo? O sujeito que ele participou, ele está consentindo a partir de meios digitais e que vão garantir o anonimato, porque seria contraditório eu colocar a assinatura, eu quebraria a possibilidade do anonimato. E também acrescentando, de acordo com a 466, nós deveríamos encaminhar por e-mail do participante o termo de consentimento, ele deveria imprimir ou inserir uma assinatura digital, nos encaminhar. É importante essa diferenciação entre as duas resoluções, para quem vai trabalhar com pesquisa online. E até eu tive uma experiência já de um projeto que eu encaminhei para o Comitê de Ética, e eu solicitei avaliação pela 510 para usar o termo de consentimento online. E aí, no parecerista questionou no Comitê de Ética, se era pesquisa da saúde, eu tinha que seguir a 466.
Então existia, agora já está bem mais tranquilo, eu vejo que até os comitês de ética já estão até mais sensíveis a essa questão de flexibilizar o uso da 510, que é para ser das ciências sociais, mas que ela permite essa flexibilização da pesquisa. Isso. E essa questão do envio, José Luiz, do TCLE pelo e-mail, dele ter que imprimir, assinar, voltar. Durante a minha coleta de dados do doutorado, foi em 2014 a coleta, então ainda era 466, né? E aí, nossa, era um grande desafio receber esses TCLEs e era um grande crivo de não participação. Então, nesse primeiro e-mail que você pedia o TCLE assinado, já não tinha uma resposta gigante, né? Então, esse respaldo para mais adequado ao meio digital, né, traz uma potencialidade de diminuir um pouco aquela taxa de não resposta, pelo menos decorrente dessa primeira etapa do TCLE. Sim, e também facilita o acesso a uma população mais ampla de participantes, que é inviável você ficar manejando o envio de e-mails com um grupo maior de participantes, também fica mais complicado. A professora Maria Fernanda também pontuou aqui, trouxe uma questão para nós. Como fazer o convite aos sujeitos quando se utiliza o questionário online e não sendo possível fazê-lo presencialmente? Ok. Em geral, a gente vai depender da sua forma de acesso, né, aos sujeitos, mas, em geral, quando a gente trabalha com o método online, a gente faz o convite via e-mail, né, então, obviamente que eu estou falando de participantes e populações que têm e-mail, né, então, se fosse uma população que não tem e-mail, por exemplo, pacientes, né, é bem comum, da gente ver algumas formas de coleta que necessitem, talvez, dessa combinação, como eu falei, né, tem alguns estudos que combinam alguns métodos online com métodos presenciais, sobretudo com relação a esse acesso do sujeito, né, então, os estudos que utilizavam, né, que faziam pesquisa com pacientes, era bem comum que o convite fosse feito no ambulatório, né, então, há essa possibilidade do acesso, vai depender muito da sua população, mas se for uma população que ela já né, ali nativa do ambiente digital, sem dúvidas, a melhor forma de convite é o e-mail. Nesse ponto, eu só gostaria de até buscar um pouco da tua aproximação com o tema e verificar realmente essa questão da combinação de abordagens, né? Porque na hora de recrutar, né, a população-alvo, enfim, essa combinação você chegou a ver se ela tem sido mais efetiva, ou até porque estamos começando em massa, né, iniciar as pesquisas com uma nova abordagem, se ela tem sido impactante de forma positiva para a coleta, porque quando eu vi a pergunta da professora Maria Fernanda, eu logo pensei assim, uma melhor prática entre enfermeiros, profissionais, né, profissionais da saúde, acho que a abordagem por WhatsApp ou e-mail é um caminho simples de se alcançar, mas esse grupo que realmente não está tão familiarizado com as mídias digitais, enfim, não possuem e-mail, você tem tido contato com experiências nesse sentido? Da combinação, né? Então, a amostra, né, que a gente teve de pesquisas que utilizaram essa combinação, ela era um pouco limitada. De fato, quem escolhia usar o online, a maioria era apenas o online. Mas o que a gente pôde perceber, né, é que, de fato, essa combinação com o presencial se dá nessas populações específicas com dificuldade de acesso. Então, o acolhimento, né, o convite, um primeiro contato, uma aplicação de um instrumento, ele se dava de forma presencial e depois essa coleta continuava. E também tinham aqueles estudos que, para uma mesma população, eles faziam, por exemplo, os 2 grupos focais, um online e um presencial, né? Então, para não excluir pelo viés de seleção apenas aqueles que têm acesso ao digital, eles combinavam a mesma forma de coleta, só que nos 2 ambientes, o que também é possível, certo? Então, eu acredito que vai muito desse conhecimento dos seus sujeitos, assim, da melhor adequação para que a gente não tenha exclusões decorrentes de um método, né? Então,
é muito importante que seja feito essa definição com base também nessa perspectiva do pesquisador ter um conhecimento já, né, prévio da população que vai ser estudada. Vamos para a nossa próxima pergunta, da Lorena. Uma pesquisa já aprovada pelo Comitê de Ética com entrevistas previstas no ambiente natural. Pode ser adaptada online nesse tempo de distanciamento social? Como os CEPs estão reagindo, né? Isso. Eu posso falar do CEP daqui, né, da nossa universidade. Então, a gente recebeu, né, ontem um parecer do Comitê de Ética, de um projeto que a gente submeteu agora nessa época, e dentro desse parecer ele já colocou essa descrição, né? Então, se for necessário a modificação de qualquer elemento decorrente do distanciamento social, é necessário que faça um adendo, né, lá na plataforma Brasil, relatando o motivo e qual foi essa adaptação, certo? Então, os CEPs, particularmente, eu imagino que estão bem sensíveis a essa necessidade, né? Obviamente que dentro de uma perspectiva de adaptação metodológica que não seja só aquela mera transposição, né? Como a gente comentou. Mas, particularmente, falando pela experiência que a gente teve agora recente, dentro do parecer, eles já estão colocando toda essa descrição do passo a passo, do que você fazer se for necessário qualquer modificação. Eu imagino que todos os CEPs devam estar trabalhando assim, bem parecido. Eu também tive uma experiência recente com o nosso Comitê de Ética aqui da UFSC, em que nós solicitamos uma emenda justamente para transpor a coleta de dados, adaptando, logicamente, para esse meio, por meio de um formulário e prevendo também uma entrevista por meio de um sistema online de áudio, que a gente vai decidir se vai ser Skype ou se vai ser uma outra forma ainda. E foi bem tranquilo, o parecer do Comitê de Ética aceitou essa alteração, que não alterava o objetivo da pesquisa, o método na sua essência também permaneceu o mesmo, a forma de acesso aos participantes que foi alterada. E vamos aqui para uma outra pergunta que nós temos do José Arnoldo. Boa tarde, uma pesquisa qualitativa pode ser realizada, a coleta de dados por meio de Google Meet individualmente, como o CEPs e a revista avaliam as formas de coleta de dados. Eu penso que contemplamos nessa, eu vejo que é uma possibilidade, né, Pétala? Sim, o Google Meet, principalmente hoje associados às contas institucionais de várias universidades, eles têm até um respaldo maior de segurança dos dados, né? Então, hoje muitas universidades têm disponibilizado contas institucionais com acesso ao G Suite, que traz ainda mais um respaldo em termos de segurança. E é uma plataforma, assim como outras possibilidades, como o professor José Luiz coloca, o Skype, o Zoom, a RNP, enfim, são várias possibilidades de plataformas que, se bem pensadas e planejadas, sem problema nenhum, podem ser um método de coleta, né? Mas acho que algo importante desse finalzinho da pergunta do José Arnoldo é que isso esteja previsto no seu protocolo, descrito, né? Para que o Comitê de Ética ele já tenha ciência de como vai ser esse ambiente de coleta. Uhum. E também um cuidado que nesse caso é importante é a gravação também. Pensar numa plataforma que possibilite o acesso à gravação, que é sempre bom gravar o áudio, coloca o celular, o aplicativo junto gravando, mas se já tem esse dispositivo na plataforma, já fica novamente também essa facilidade a mais. Deixa eu ver aqui se a gente vai responder mais umas duas perguntas, para também não abusar muito da professora Pétala. Tem aqui uma pergunta que eu vou colocar da Tayane, do termo de consentimento que ela pontuou também, nessa questão da diferenciação de quando que é anonimato e quando que não possibilita a identificação. Acredito que essa questão aqui, como questionários de Google Forms...
Isso. O termo de consentimento, em teoria, ele só é necessário para os projetos que exigem aprovação ética, né? Então, se o seu Google Forms estiver dentro do âmbito de uma pesquisa de opinião pública, não necessitaria do termo de consentimento, certo? Entra naquela discussão da diferença entre o anonimato e a não identificação. Perfeito. Algumas perguntas aqui estão se repetindo em relação ao uso do WhatsApp, por exemplo, que é uma outra possibilidade, se conseguem também ter essa interação com os participantes. Inclusive, vários parabéns para você aqui, Pétala. Deixa eu ver aqui mais, estou passando aqui os comentários. Aqui uma pergunta em relação a essa aqui. Vamos colocar aqui lá do grupo da UFPR, nossos vizinhos aqui do Paraná. Gostaria de indicações de ferramentas específicas para grupo focal online. Você conhece alguma, Pétala? As experiências que a gente tem visto têm utilizado as ferramentas de videochamadas que a gente tem utilizado comumente, não tem algo específico para a pesquisa. Então, o Google Meet, por exemplo, o Microsoft Teams, né, o Skype, então qualquer plataforma que permita reuniões coletivas, né, e que permitam gravação, é algo muito importante. E aí, só uma dica que eu daria, né, seria a familiaridade do pesquisador com essa plataforma, que é algo muito importante dentro desse processo de coleta, e a possibilidade da gravação, né, porque tem algumas vias de acesso, por exemplo, ao Google Meet, se for por uma conta Gmail não vinculada ao G Suite, que não permite a gravação. Então, é importante ter esse cuidado com a permissão da gravação. E lembrar que quando a gente trabalha com gravação, para além do TCLE, a gente também precisa do termo de autorização da gravação de voz e imagem, né, dos participantes. E aí seguem a mesma lógica do consentimento eletrônico. Perfeito. E aqui, para nós encerrarmos a nossa discussão com as perguntas da nossa doutoranda aqui do grupo, Fernanda. Parabéns pela explanação, professora Pétala, novamente. Para as entrevistas online, tem alguma ferramenta que você sugere especificamente, ou quais benefícios e limitações? Eu penso que, fechando com esse tema, é uma boa forma de revisar os tópicos de uma forma geral que a gente abordou. Pronto. Fernanda, você pode escolher fazer entrevistas com contato visual, né, com vídeo ou áudio com os participantes. Nesse caso, você utilizaria as ferramentas de videochamada que eu acabei de comentar, mas você também pode escolher apenas enviar, né, uma web survey, que também é um tipo de entrevista possível, né, dentro dessa perspectiva. E aí você poderia utilizar as ferramentas como o Google Forms, que é o mais utilizado atualmente pela sua gratuidade. Então, a primeira escolha seria, né, se a sua entrevista seria síncrona ou assíncrona. E aí você escolheria a ferramenta mais adequada. Os benefícios, sem sombra de dúvidas, é a possibilidade de acessar sujeitos de diferentes localidades com maiores amostras, né, com maior neutralidade, tempo para reflexão, e sem sombra de dúvidas também, a principal limitação, né, é para o caso dos assíncronos, a não resposta, a taxa de não resposta. Estar preparado para a taxa de não resposta é algo muito importante, né? É algo que nos exige até ser chato algumas vezes, mandando vários lembretes para o sujeito, né, para a participação. E com relação ao síncrono, né, as limitações são com relação a um bom treinamento do moderador, porque ele pode se deparar com o não aprofundamento ou a não participação do sujeito no ambiente online. Então, é interessante que haja uma ambientação, um teste prévio dessa plataforma com sujeitos, né, semelhantes de população, para que você analise se de fato é adequado, né, dentro dessas limitações, essa coleta, né, para a sua pesquisa. Então, acho que basicamente são isso, mas resumindo, um bom planejamento e um bom conhecimento do seu tema e dos seus sujeitos podem ser um caminho, né,
bem possível e adequado para continuar nossas pesquisas dentro desse período e até para nos aventurarmos em pesquisas em que utilizem o ambiente online como um ambiente de coleta. É um campo muito fértil de pesquisa qualitativa que a gente precisa explorar também. Ok, muito obrigado, professora Pétala. Nós, do Grupo de Pesquisa GEPARDS, ficamos muito honrados em tê-la hoje conosco, estreando o nosso canal no YouTube, estreando essa nova etapa do nosso trabalho, explorando mais as mídias digitais, com um tema que não poderia também ser mais oportuno. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade em compartilhar as suas experiências conosco. Eu que agradeço, né, em nome do professor José Luiz, a professora Gabriela, a todo o grupo, e me coloco à disposição também, né? A gente está sempre aí disponível para contribuir. Tá certo. Também gostaria de agradecer, eu acho que é um momento rico, de muitos desafios, né, para todos nós. Eu acho que seria interessante depois, né, nesse novo formato aí que a gente tem com as novas mídias, tentar deixar na descrição contatos, enfim, eu acho que vai ser um cuidado que a gente vai... Eu acho que é interessante a gente ter, né, José? Para que as pessoas que têm interesse também consigam te encontrar com maior facilidade. Mais uma vez, muito obrigada, tá, Pétala? Até foi importante a professora Gabriela pontuar. Eu até vi aqui um comentário que perguntou qual é que era seu e-mail. Posso colocar no chat seu e-mail, Pétala? Você me autoriza? Pode colocar, sem problemas nenhum. Então, eu vou colocar aqui o e-mail da professora Pétala, tá no nosso chat ali para quem quiser já copiar para ficar com o contato da professora também. Coloquei também o link do seu artigo já para o pessoal acessar e poder ler na íntegra o trabalho, que ficou excelente também. Então, muito obrigado. Obrigado a todos também que prestigiaram a nossa web palestra. A gente vai divulgar as nossas próximas programações pela nossa fanpage. Curtam o nosso canal aqui do YouTube. Agora a gente está vendo youtuber também, né? Tem que pedir para as pessoas curtirem nossa fanpage, nosso canal. Muito obrigado a todos pela presença. Até mais. Tchau, tchau.